Alô, galerinha do 8º ano. Estou aqui gravando alguns exercícios de triângulos sobre soma dos ângulos internos. Aproveitem esse vídeo. Bom, pessoal, então aqui no primeiro exercício, ele pede que a gente encontre o valor de x em graus no triângulo da figura abaixo. Então nós temos um triângulo, onde eu tenho em cada vértice do triângulo um determinado ângulo. Nós temos 3 vértices, portanto vamos ter 3 ângulos aqui. Um deles eu não conheço, eu vou chamar de x. O outro vale 80 graus e o outro vale 70 graus. Então eu vou me valer da seguinte regra que vale para os triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ora, significa então que se eu pegar esses 3 ângulos internos e somá-los, eu vou obter como resultado 180, ou seja, 180 graus. Muito bem. Então vamos somar x, que é o meu ângulo desconhecido, mais 80 graus, mais 70 graus. E a soma desses 3 ângulos tem que ser igual a 180 graus. Portanto, nós temos a nossa equação do primeiro grau. X mais 80 mais 70 igual a 180. Lembrando a vocês que ângulos internos são os ângulos que ficam dentro do triângulo. Por isso são chamados de internos. No primeiro membro da equação, que é o lado esquerdo da equação, eu tenho condições de somar 80 mais 70. 80 mais 70 vai ser 150. Então, agora minha equação passa a ser x mais 150 igual a 180. Para conhecer o valor de x, eu preciso isolar o x no primeiro membro da equação, ou seja, do lado esquerdo da equação, do lado esquerdo do sinal de igualdade. Então, para isso, eu vou pegar o 150, que está somando o x, e vou passá-lo para o outro lado da equação. Em soma e subtração, quando o termo pula o sinal da igualdade, ele troca de sinal. Então, esse 150, que estava somando o x, passa para o outro lado subtraindo. Sempre, pessoal, é a operação oposta à qual o termo estava fazendo, né? Tá certo? Então, se o 150 estava somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 180 menos 150. E agora, para finalizar, eu vou subtrair 180 menos 150, que vai dar igual a 30 graus. Ou seja, o meu ângulo desconhecido x vale 30 graus. Pessoal, para saber se realmente a gente acertou o problema, fazer tipo uma prova dos 9, a gente soma os 3 valores de ângulos e vê se dá 180. Eu achei que x era igual a 30 graus. 30 mais 70 vai dar 100, mais 80 vai fechar nos 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos agora para um segundo problema. No nosso segundo problema, ele pede também que a gente encontre o valor de x em graus no triângulo da figura abaixo. Então, pessoal, nós temos agora uma situação em que eu tenho o valor apenas de um dos ângulos do triângulo. Então, nós agora temos 2 ângulos desconhecidos. Um deles vale 3x mais 10 e o outro ângulo vale 2x mais 5. Ambos são representados por expressões algébricas porque eu desconheço o valor desses ângulos. Mas eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no primeiro exercício. Então, novamente, eu vou me valer da regra que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Essa regra vale para qualquer triângulo, certo? Então, se isso é verdade, a soma dos 3 ângulos tem que dar 180, ou seja,
3x mais 10, que é o primeiro ângulo que eu tenho, mais 2x mais 5, que é o segundo ângulo que eu tenho, mais 90 graus, tem que ser igual a 180. 180 graus. Então, pessoal, se eu somar 3x mais 10, mais 2x mais 5, mais 90, isso tem que ser igual a 180. Lembrando aqui que esse ângulozinho de 90 graus, ele no triângulo é sempre representado por um quadradinho, tá certo? Observem lá no 90 graus que a representação do ângulo é um quadradinho. Isso significa que o ângulo é um ângulo reto, ou seja, que ele vale 90 graus. Então, nós estamos de frente novamente a uma equação do primeiro grau, onde eu vou ter que isolar o x do lado esquerdo da equação para descobrir o valor dele. Então, nós vamos aqui agora somar os que são semelhantes. Eu vou somar o 3x mais o 2x e vou somar o 10 mais o 5 mais 90. Ou seja, vou somar aqueles que têm x e depois vou somar aqueles que não têm x. Isso tudo do lado esquerdo da equação. Somando os que têm x, 3x mais 2x, eu vou obter como resultado 5x. Somando 10 mais 5 mais 90, eu vou obter como resultado 105. Então agora a minha equação passa a ser 5x mais 105 igual a 180. Continuando o processo de isolar o x, né? Nós vamos agora passar o 105, que está somando 5x, para o outro lado da equação. Esse termo vai pular o sinal de igualdade e vai ter que trocar de sinal, porque a gente sabe que na soma e subtração, quando o termo pula o sinal da igualdade, ele troca de sinal. Ou seja, se o 105 estava somando 5x, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, nós vamos ter agora, na nossa equação, 5x igual a 180 menos 105. Continuando, pessoal, nós vamos ter que 180 menos 105, do lado direito da igualdade, vai resultar em 75. Então, eu tenho que 5x passa a ser 75. E agora, pessoal, nós temos 5x do lado esquerdo, né? O x ainda não está totalmente isolado. Eu preciso passar o 5, que está multiplicando o x. Lembrando que entre um número e uma letra sempre tem um sinal de multiplicação. Não precisa ele aparecer. A gente sabe que tem um sinal de multiplicação. Então, se o 5 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo, sempre fazendo a operação contrária. Então, 5x, eu passei o 5 para o outro lado, ele pula o sinal da equação, ele pula o sinal de igualdade, tá certo? E quando vai para o outro lado, como ele estava multiplicando, ele vai dividindo. Então, x passa a ser 75 dividido por 5. Não há troca de sinal quando nós estivermos fazendo as operações de multiplicação e divisão. Por isso, não houve troca de sinal. Ou seja, na soma e na subtração, quando o número pula o sinal da igualdade, tem troca de sinal. Porém, na multiplicação e divisão, quando o número pula o sinal da igualdade, não tem troca de sinal. E aí, pessoal, a nossa continha final vai ser 75 dividido por 5, que dá 15. Ou seja, o valor de x é igual a 15. De posse desse valor de x, agora eu posso saber qual é o valor dos ângulos desconhecidos. Como o x é igual a 15, então o ângulo 3x mais 10 vai ser 3 vezes 15, que dá 45, mais 10, 55. O outro ângulo desconhecido é 2x mais 5, ou seja, 2 vezes 15, 30, mais 5, 35. Portanto, os dois ângulos desconhecidos são 55 e 35. E agora, para testar, fazer a prova do nó, para saber se nós acertamos, é só você pegar esses três ângulos e somar. O resultado tem que bater com 180 graus.
Quando nós somarmos 55 mais 35 mais 90, vamos obter 180 graus. Portanto, tudo ok com os valores que nós encontramos. Espero que tenham gostado da aula, aproveitem e estudem bastante para a prova.